Após ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta discursou e afirmou que não existe caminho da direita ou da esquerda, apenas o caminho do Brasil, além de citar a inflação e a falta de estabilidade na economia brasileira. A vida pública é o exercício permanente do transitório. É a compreensão de que todos passamos, mas as instituições ficam e, para além delas, mais importante, ficam as transformações históricas e sociais de cada era. Ficam a coragem e as posições. Ficam os princípios e não as conveniências. Ficam as convergências que constroem e não as divergências que paralisam e destroem a compreensão de que podemos pensar diferente, mas somos todos iguais no que é indiscutível. Somos todos brasileiros e brasileiras, e seja qual for a visão de mundo, o Brasil nos une e nunca pode nos separar, pois somos o povo brasileiro e o Brasil é o nosso único país. As glórias são efêmeras, mas os propósitos e os avanços o tempo nunca apaga. As paixões são radicais, mas são o equilíbrio e a razão que conduzem às horas mais difíceis. Começo assim, sob o impacto da confiança depositada em mim por vossas excelências, e vejo este plenário deste ponto de observação tão singular, e não posso deixar de lembrar e me emocionar que esta é e será sempre a cadeira do Senhor Diretas, do Senhor Democracia, a eterna cadeira do pai de nossa Constituição, Ulisses Guimarães. Assumo a presidência da Câmara dos Deputados com 3 compromissos, 3 únicas prioridades: servir ao Brasil, servir ao Brasil, servir ao Brasil. O povo brasileiro não quer discórdia, quer emprego. O povo brasileiro não quer luta pelo poder, quer que os poderes lutem por ele. O povo brasileiro não quer a divisão da ideologia, mas a multiplicação no seu dia a dia. Não temos tempo para errar. Chega de 0 a 0. O povo brasileiro quer resultado, quer emprego, quer melhorar de vida, quer educação melhor para seus filhos, quer mais segurança, quer viver melhor, quer um futuro melhor, um Brasil melhor. E se não formos capazes de entender e agir de forma prática, responsável e urgente para libertar o Brasil das amarras que aprisionam o nosso futuro, nós estaremos à altura, não estaremos à altura deste lugar e desta hora. Não podemos continuar desperdiçando o seu presente e sacrificando o seu futuro. Não podemos continuar penalizando a nossa gente, porque não existe um caminho da direita, um caminho da esquerda ou um caminho do centro. Existe apenas o caminho do Brasil. Faço aqui um apelo a todos os meus colegas. Vamos deixar o Brasil passar. Vamos deixar o Brasil passar. Minhas amigas e meus amigos, não se pode mais discutir o óbvio. Nada pior para os mais pobres do que a inflação, a falta de estabilidade na economia. E a estabilidade é a resultante de um conjunto conhecido e consensual de medidas de responsabilidade fiscal. Não se apaga fogo com gasolina. Não existe uma nova matriz de combate ao incêndio. Isso é apenas atear fogo com outro nome. É nosso dever e o nosso dever é apagá-lo pelo bem do povo brasileiro. Não há democracia com caos social. Não há estabilidade social com caos econômico. Defenderemos a democracia porque defenderemos também as melhores práticas e as melhores políticas econômicas para defender a paz nos lares dos brasileiros, sobretudo os que mais precisam. Defender a estabilidade econômica é
defender a estabilidade social. Chego à presidência da Câmara dos Deputados pelas nuvens e tempestades do destino, como definiu aquele que dá nome a este plenário. Não chegaria até aqui sem o apoio de amigos e motivadores da política. Minha eterna gratidão ao presidente do meu partido, deputado Marcos Pereira, pelo gesto fundamental, presidente, para que eu sentasse hoje nessa cadeira. E meu muito obrigado ao meu amigo presidente Arthur Lira, pelo respaldo ao meu nome. E trabalho incansável para que a Câmara encontrasse esse consenso histórico que estamos vendo no plenário. Nenhum interesse ou divergência pode estar acima da nação brasileira e das urgentes necessidades do nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, nesta cadeira de Ulisses, às vésperas de completarmos 4 décadas, em homenagem a todos os presentes, aos brasileiros, à democracia, ao respeito às instituições e entre as instituições, faço questão de relembrar o gesto histórico de Ulisses ao promulgar a Constituição que juramos respeitar. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! E foi pelo MDB de Ulisses que cheguei nesta casa, com apenas 21 anos em 2011. Com muito orgulho posso dizer que o PMDB foi minha escola e minha faculdade de política brasileira. A memória de Ulisses deve iluminar corações e mentes nestes tempos difíceis. Ao contrário dos debates parciais, o parlamento jamais avançou em suas prerrogativas. Foi justamente o contrário. A vontade dos constituintes originários foi adiada por quase 4 décadas. E qual vontade era essa? Ninguém melhor para descrevê-la do que o próprio Ulisses Guimarães em seu histórico discurso de promulgação da Carta de 1988. Pontificou Ulisses: se a democracia é o governo da lei, não só ao elaborá-la, mas também para cumpri-la, são o governo, o executivo e o legislativo. Repito, Ulisses, são o governo, o executivo e o legislativo. E Ulisses continua naquele dia histórico. O legislativo brasileiro investiu-se das competências dos parlamentos contemporâneos. Que competências eram e são essas? O parlamentarismo. Ele não pregou o parlamentarismo como nova forma de governo, mas disse que o parlamento se investia das competências dos parlamentos parlamentaristas contemporâneos. Ou seja, ele afirmava que o presidencialismo absoluto deixava de existir com a nova Constituição. Isso já em 1988. E mais do que afirmar, ele descrevia o que os novos mecanismos constitucionais previam. Ulisses, em seu discurso, desenhava a função constitucional deste parlamento já então. Palavras do senhor constituinte. É axiomático que muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. Quem era um só? A que se refere Ulisses? O superpresidente, o presidencialismo absoluto, cuja sentença de morte estava sendo decretada naquele momento. Na inauguração da nova Constituição, no mesmo célebre discurso em que pronunciou a frase que ainda ecoa nestas galerias: tenho ódio e nojo à ditadura. Não existe ditadura com parlamento forte. O primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. Por isso, temos de lutar pela democracia. E não há democracia sem imprensa livre e independente. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos os jornalistas presentes neste sábado pelo trabalho tão fundamental de noticiar diariamente aos milhões de brasileiros os acontecimentos desta casa.